Cumprimento a Santa Amada Igreja com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Eu quero convidar a igreja a abrir a sua Bíblia juntamente com a minha, no livro de Jó, capítulo de número 1. Aleluia. Enquanto você vai achando, eu quero aqui externar a Deus a minha gratidão, por essa oportunidade de estar ministrando a palavra do Senhor nesta noite. Quero agradecer também a vida do apóstolo dele, a bispa Níbia, que Deus abençoe por essa oportunidade. E eu creio que o Senhor tem uma palavra para mim e para a sua vida nesta noite, para o meu e para o seu coração. Amém? Livro de Jó, capítulo de número 1. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto e temente a Deus, desviando-se do mal. Tinha 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi e 500 jumentas. Contava também com muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era este homem maior do que todos o do Oriente. Seus filhos visitavam uns aos outros e fazia banquetes cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorrido o turno de dias de seus banquetes, Jó os chamava para os santificar. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto de acordo com o número de cada um deles, pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado no coração contra Deus. Assim o fazia Jó continuamente. Certo dia os filhos de Deus se apresentaram diante do Senhor, e veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. O Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então Satanás respondeu ao Senhor: porventura não tem Jó razões para temer a Deus? Por acaso não o cercaste de bens a ele, sua casa e tudo quanto tem? Abençoaste as obras de suas mãos e aumentaste seu gado na terra. Estende, porém, a mão, toca em tudo quanto ele tem, e verás se não blasfemará contra ti na tua face. O Senhor disse a Satanás: tudo quanto ele tem está sob teu poder, somente contra ele não estenda a mão. Então Satanás saiu da presença do Senhor. Certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, veio um mensageiro a Jó. Ele disse: os bois lavravam e as jumentas pastavam junto a eles. Súbito os sabeus os atacaram e os levaram. Eles feriram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para o trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos, consumindo-os. Só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: dividindo-se os caldeus em 3 grupos, deram sobre os camelos e os levaram, e ainda feriram os servos ao fio
da espada. Só eu escapei para te trazer a notícia. Enquanto este ainda falava, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho na casa de seu irmão primogênito, um forte vento veio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, e esta caiu sobre eles e morreram. Só eu escapei para te trazer a notícia. Então Jó se levantou, rasgou o manto, rapou a cabeça e lançou-se em terra, adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Aleluia. Você se assenta glorificando o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor, a qual nós acabamos de ler, ela nos conta a história de Jó, a qual nos diz a Bíblia que Jó tinha 7 filhos homem e 3 filhas mulher, a qual Jó tinha 10 filhos. Aleluia. Possuía também muitas riquezas, muitos bens. A palavra do Senhor diz que Jó também ele tinha muitos empregados, porque a palavra do Senhor ela diz que Jó contava com muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que era este homem maior que todos os do Oriente. Mas não foi a riqueza de Jó, os bens de Jó, tudo que Jó possuía que me chamou a atenção dentro dessa leitura. Mas o que me chamou a atenção, que independente da posição de Jó, independente das condições financeiras de Jó, o que me chamou a atenção eram as qualidades de Jó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. São qualidades raríssimas nos dias de hoje. Aleluia. A palavra do Senhor ela diz que Jó era um homem sincero, reto e temente a Deus. E Jó era um homem vigilante, porque a palavra do Senhor ela diz que ele se desviava do mal. Meu Deus. Aleluia. Quantos estão perdendo a essência do Espírito Santo? Quantos não têm mais temor do Senhor no coração? Nos dias de hoje está difícil, mas eu creio que essas qualidades que Jó ele tinha é que deixou o inimigo ainda mais furioso. Aleluia. Jó passou por todas as dificuldades, a qual aqui acabamos de ler. Vimos que Jó perdeu todos os seus bens, Jó perdeu os seus empregados, Jó perdeu os seus filhos, Jó perdeu até a sua saúde. No decorrer do livro de Jó, você vai ver que Jó perdeu até os amigos. Não tinha ninguém para ficar do lado de Jó, somente Deus. E ele não perdeu a essência. Jó não perdeu a intimidade com Deus. Aquilo que Jó passou fez com que Jó se colocasse muito mais ainda na presença do Senhor. Eu quero dizer para você que independente das lutas que você tem passado, independente das lutas que você tem vivido, das dificuldades que você tem enfrentado, as lutas que tem sobrevindo sobre a sua vida, sobre a sua casa, não é para te matar, não é para te fazer parar, mas é para fazer você se aproximar ainda mais do Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Muitas vezes as lutas vêm na nossa vida para que nós possamos continuar firme na presença do Senhor, porque quanto mais as lutas vêm, quanto mais as dificuldades vêm, mais nós nos entregamos para Jesus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Mas nós temos intimidade com o Senhor. Muitas vezes nós oramos a oração do Pai Nosso e dizemos assim para Deus: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O que quer dizer isso? Seja feita a vontade de Deus na nossa vida.
Mas muitas vezes nós esquecemos que a vontade de Deus muitas vezes tem o sofrimento, tem as lutas, tem as batalhas. Porque muitas vezes nós pensamos que vamos estar na presença de Deus, estamos no centro da vontade de Deus e só vamos viver bênção, só vamos viver vitória. E realmente não é isso que acontece. Romanos 12:2 diz que a boa, perfeita e agradável vontade de Deus na nossa vida, né? Romanos 12:2 fala da boa, perfeita vontade de Deus na nossa vida. E quando nós olhamos para essa palavra, nós vamos talvez pensar que a boa, perfeita vontade de Deus, a agradável vontade de Deus na nossa vida é somente viver o bem nessa terra. Mas se algum dia alguma pessoa falou para você que vir para a presença de Deus, que estar na presença de Deus é apenas bênção, é apenas vitória, que não vai ter luta, é mentira de Satanás. Porque na presença de Deus também nós teremos luta, nós teremos dor, nós teremos aflição. Viver com Cristo é viver o sofrimento, porque o próprio Cristo, quando ele andou na terra como homem, sentiu a dor que eu sinto, sentiu a dor que você sente. Ele andou, ele sofreu como eu e você. E quem somos nós para querer escapar do sofrimento a qual muitas vezes o Senhor, ele determina para mim e para a sua vida. Meu Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor, ela diz no capítulo 42 do livro de Jó. Aleluia. Igreja, você pode adorar, você pode glorificar, pode exaltar e dizer o nome do Senhor, aqui não é proibido não. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz no capítulo 42, no verso 5. Jó disse assim: com os meus ouvidos eu tinha ouvido falar acerca de ti, mas agora meus olhos te veem. Meu Deus. Sabe o que é isso, irmãos? É intimidade. Antes do sofrimento, antes de Jó perder tudo, antes de Jó passar tudo que ele passou, ele apenas ouvia falar de Deus. Mas depois de todo o sofrimento, depois de tudo que ele passou, ele se colocou cada vez mais na presença do Senhor. E ele pode dizer: agora meus olhos te veem. Louvado seja Deus. A intimidade que Jó teve com o Senhor é essa intimidade que o Senhor quer de mim e da sua vida. É essa intimidade que o Senhor quer que nós temos com Ele quando vem as lutas, quando vem as provas, quando vem as adversidades na nossa vida. João 16:33 diz assim: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Glória a Deus. Sabe o que significa isso? Aleluia. Significa que Jesus está falando para mim e para você: no mundo tereis aflição. Nós não estamos livres de viver lutas, de viver as aflições, mas ao mesmo tempo Jesus está dizendo para mim e para você: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Quando ele está dizendo assim, ele está dando respaldo para mim e para a sua vida, que se ele venceu e nós continuarmos firmes na presença do Senhor, nós também podemos vencer. Aleluia, porque nós já somos mais que vencedores em Cristo Jesus, mas nós temos que nos colocar cada dia mais diante da presença dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O verso 4 diz assim: seus filhos visitavam uns aos outros e faziam banquete cada um por sua vez, e mandavam convidar suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. É outra qualidade que tinha dentro da família de Jó, que eu creio também que deixava ainda Satanás mais frustrado, mais furioso, era a união. Meu Deus. Aleluia. A união que havia dentro da família de Jó.
Anaia, canta, Mabassúria. Glória a Deus. Aleluia. Quantos casamentos estão sendo destruídos por falta de união? Meu Deus. Quantas famílias têm sido destruídas? Pai contra filho, filho contra pai, irmão contra irmão. Não se tem mais união. As famílias não têm mais prazer em sentar e comemorar alguma festividade. Temos que estar cada dia mais firme na presença do Senhor. Crer nas promessas do Senhor. O inimigo ele tem se levantado a cada dia para destruir as famílias, para destruir a união que há muitas vezes no meio do povo de Deus, dentro da casa do Senhor, dentro das igrejas. A união está se acabando. Quantos a gente tem ouvido falar: ah, não vou mais na igreja porque eu não dou bem com fulano. Eu não vou mais porque por causa de fulano, por causa de ciclano. Não tem mais união. Tá? É triste falar isso, mas é a realidade dos dias de hoje. A união está se acabando. O amor está se esfriando cada dia mais no meio das famílias. A palavra do Senhor, ela diz em João 10:10, diz que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. O ladrão, que significa o inimigo da nossa alma, ele tem destruído os sonhos, os projetos das famílias. Família é projeto de Deus, igreja. Glória. E o inimigo tem lutado para destruir. Mas que eu e você nesta noite ficamos atentos quando acontecer alguma coisa, pedimos sabedoria de Deus dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, no meio da nossa família, no meio da nossa parentela, para que nós não venhamos perder a união, para que nós não venhamos dar brecha para o inimigo destruir a nossa família. O inimigo tem roubado os sonhos de muita família, tem matado. Quantas famílias a gente tem visto que tem se levantado um contra o outro? Muitas vezes, quando as famílias se ajuntam, ao invés de comemorar, se alegrar na presença de Deus, infelizmente a gente vê falar que haja tragédia no meio das famílias. A gente ouve isso, infelizmente. Mas que nós possamos a cada dia buscar a presença de Deus para a nossa vida, buscar a presença de Deus para dentro da nossa casa, para a nossa família. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se alguém se levantar contra alguém da tua casa e dizer que não tem mais jeito, que não adianta, não se importa o que os outros venham falar. Creia somente na palavra do Senhor. Aleluia. Creia somente naquilo que Jesus fala para você, nas promessas que o Senhor tem feito para você, para a tua casa, para a tua vida. A palavra do Senhor no livro de Atos dos Apóstolos 16:31 diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então creia nas promessas do Senhor, creia na palavra do Senhor. Não importa o que os outros têm pensado da tua vida, o que os outros têm pensado da tua família, que o inimigo tem se levantado para dizer que a sua família não tem mais jeito. A última palavra vem do nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O verso 5 diz assim: decorridos os turnos de dias de seus banquetes, Jó os chamava para santificar. Ele se levantava de madrugada e oferecia holocausto de acordo com o número de cada um deles. Pois dizia: talvez meus filhos tenham pecado
e blasfemado no coração contra Deus. Assim fazia Jó continuamente. E é assim que o Senhor Deus quer que eu e você fazemos pela nossa família, pelos nossos filhos, que nós possamos orar, que nós possamos cuidar da nossa família, como Jó cuidava da família dele, que nós possamos se importar com os nossos, porque Jó, a família de Jó era uma família unida. Jó era um homem temente a Deus, e ele buscava a presença do Senhor, ele se sacrificava pela vida da sua família, pela vida dos seus filhos. Aleluia. O verso 7 e 8, ele diz assim: então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor: de rodear a terra e passear por ela. E o Senhor disse a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aleluia. Eu quero dizer para você nessa noite que o mesmo Satanás que rodeava a terra, passeava por ela, observando a vida de Jó, ele ainda continua nos dias de hoje, passeando na terra, rodeando a terra, observando a minha e a sua vida. Ele sabe muito bem quem somos nós, quem é eu e quem é você diante da presença do Senhor. Por isso muitas vezes ele se levanta contra as nossas vidas para nos fazer parar na caminhada, para nos fazer desistir de viver na presença do Senhor, para nos fazer desanimar, desistir de viver as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, sobre a nossa casa. O tempo está próximo, irmãos. E quanto mais pessoas o inimigo conseguir tirar da presença de Deus, ele vai tirar. Então é tempo de nós vigiarmos. É tempo de nós nos colocarmos na brecha da oração, nos colocarmos na presença do Senhor, buscar a presença do Senhor, temer ao Senhor a cada dia mais, para que o inimigo não tenha êxito contra a nossa vida e contra a nossa casa. Aleluia, Jesus. Deus permitiu Jó passar por tudo isso, por tantas lutas, por tantas dificuldades. Deus permitiu Jó perder tudo, mas Deus, ele conhecia quem era Jó, ele sabia a estrutura que Jó tinha. E na nossa vida não é diferente. O Senhor, ele sabe o que eu suporto, o que você suporta. Talvez o que eu suporto você não suporta. Talvez o que você suporta eu não conseguiria suportar. Mas o Senhor, até nas lutas, nas provas, nas dificuldades, ele tem a porção certa para cada um de nós. Meu Deus. Aleluia. A palavra do Senhor, ela diz assim, que o Senhor, ele não dá uma aprovação maior do que aquela que nós possamos suportar. Então, se o Senhor está te permitindo passar por alguma provação, por alguma dificuldade, creia no Senhor, porque Ele está segurando pelas tuas mãos, e Ele vai passar contigo nessa prova, Ele vai passar contigo nessa luta. Essa luta não é para te matar, essa luta não é para te fazer parar, essa luta é para fazer você se aproximar do Senhor. Ele sabe o que você suporta. Meu Deus. Aleluia. Creia que Ele está segurando pelas tuas mãos. Glória a Deus. Nós vemos aqui que Jó, ele perdeu tudo. Mas nós vemos também que dentro da palavra do Senhor, em momento algum, fala que Jó, ele desistiu. A palavra do Senhor, ela não fala que Jó desanimou. Ela não fala que Jó murmurou.
que Jó reclamou, que Jó questionou a Deus o porquê de tudo que estava acontecendo. Ao contrário, Jó passou por tudo isso, mas a palavra do Senhor, ela nos diz que quando ele soube de todas as más notícias a qual os servos vinham trazendo, quando chegou a última notícia, que falou que foi que os filhos deles tinham morrido, Jó rasgou as suas vestes, se prostrou diante da presença do Senhor e ele adorou. Ele não reclamou, ele não murmurou, ele adorou o Senhor. Glória. Então, independente da luta que você tem passado, passe por ela adorando, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Jó tinha uma estrutura muito grande, uma intimidade muito grande diante da presença do Senhor. As qualidades que Jó tinha, a sinceridade de Jó, a retidão no coração de Jó, o temor do Senhor no coração de Jó, fez com que ele suportasse tudo isso, todo o sofrimento, toda a perca. A palavra do Senhor, ela nos diz no versículo 2, no capítulo 2, no verso 9, que então sua mulher lhe disse: ainda mantens sua sinceridade? Amaldiçoa Deus e morre. Talvez aquela mulher, ela não tinha a estrutura que Jó teve. Diante de perder todos os seus filhos, diante de perder todos os seus bens, ela não teve a estrutura que Jó teve. Talvez ela não tenha vigiado, e o inimigo entrou na vida daquela mulher, usou a boca dela para falar essas palavras para Jó. E nos dias de hoje não é diferente, meu irmão. Muitas vezes o inimigo, ele se aproveita dos nossos momentos de dificuldade, dos nossos momentos de tristeza, de angústia, para vir levantar pessoas, para vir falar algo para as nossas vidas, algo que nos desanima, algo que nos faz desacreditar das promessas do Senhor sobre a nossa vida. Mas eu quero dizer para você, continua firme na presença do Senhor, continua buscando pela sua vida, pela tua família, que quanto mais a gente busca, mais o Senhor nos dá estrutura. Glória a Deus. A palavra do Senhor, durante todo o decorrer do livro de Jó, ela conta a história de Jó, a história a qual nós vemos que Jó é um exemplo para a minha e para a tua vida como cristão, como os filhos de Deus. Porque Jó em momento algum ele não desistiu. E aí, no final da história, as bênçãos do Senhor veio sobre a vida de Jó. Porque ele não desistiu, porque ele não murmurou, porque ele não reclamou, porque Jó se aproximou cada dia mais, cada momento de sofrimento de Jó, ele se aproximava cada vez mais do Senhor. E aí veio as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E a palavra do Senhor, ela nos diz no capítulo 42, no verso 10 a seguir, que o Senhor mudou a sorte de Jó. Quando ele orava pelos seus amigos, o Senhor acrescentou a Jó outros tanto em dobro, e tudo quanto antes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, todo quanto antes o conheceram, comeram
casa. Se compadeceram dele e o consolaram acerca de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. Cada um deles lhe deu uma quantia em dinheiro e cada um pendente de ouro. Assim o Senhor abençoou o último estado de Jó mais do que o primeiro, porque ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas. Aleluia. O Senhor acrescentou em dobro tudo que Jó tinha, pela fidelidade dele, pela a intimidade a qual Jó buscou ter com o Senhor. O Senhor acrescentou em dobro os bens dele. E mesmo a esposa de Jó, tendo se levantado contra Deus na frente de Jó, Jó também, ele não desistiu da esposa dele, porque a palavra do Senhor, ela diz que Jó ainda teve outros 10 filhos, e dentro da palavra do Senhor não fala que foi com outra esposa. Então, creio eu que com a mesma esposa, Jó teve mais 10 filhos, mais 7 filhos e mais 3 filhas. Tudo aquilo que Jó perdeu, Deus acrescentou a Jó novamente, porque ele temeu ao Senhor, porque ele era justo diante do Senhor. E Jó, Deus conhecia a sinceridade, a fidelidade de Deus, de Jó para a vida diante de Deus. E Deus, ele quer acrescentar na minha e na sua vida nesta noite tudo quanto nós pedimos a Ele. Mas nós precisamos ser fiel a Deus. Nós precisamos ser sinceros diante de Deus. Precisamos carregar o temor do Senhor no nosso coração a cada dia. Aleluia. Glória a Deus. A palavra do Senhor ainda termina assim dizendo, no versículo 16. Depois disso viveu Jó 140 anos. Viu seus filhos e os filhos de seus filhos até a 4ª geração. Então morreu Jó velho e farto de dias. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor, ele acrescentou a Jó todo o bem que Jó tinha perdido. O Senhor restituiu e acrescentou muitos anos de vida a Jó pela fidelidade.